Começando mais uma super live sobre orientação profissional para adultos. Hoje a gente vai conversar sobre gestão de carreira, o poder da clareza. Você faz gestão da sua carreira? Você sabe o que é gestão de carreira? Você cuida da sua carreira? Como anda a sua carreira? O quanto você está feliz e realizada, satisfeito com a sua carreira. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está começando mais um super conteúdo aí para te ajudar a fazer a gestão da sua carreira. A gente vai ter um bate-papo muito legal hoje com um convidado muito especial, um ex-mentorado muito querido, Kleber Barreto, que vai entrar daqui a pouquinho para conversar um pouquinho sobre gestão de carreira. Você faz gestão de carreira? Como anda a sua carreira? Em que pé está a sua carreira? O quão realizado, satisfeito, feliz, se sentindo bem você está com a sua carreira? O quão feliz você está com onde você chegou na sua carreira? Com o lugar que você está? O quanto você tem clareza de até onde você quer ir na sua carreira? O quanto você sente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa para você? O quanto você se sente reconhecido financeiramente, socialmente, estruturalmente, emocionalmente com a sua carreira? O quanto você se sente vivendo, tendo uma vida profissional que te leva para onde você quer? Então, para quem não me conhece, meu nome é Glaucia Tavares e a gente está começando mais uma live sobre orientação profissional. E hoje a gente vai conversar sobre gestão de carreira, o poder da clareza, o quanto ter clareza da sua carreira, do que você quer, faz diferença nos seus resultados, na sua vida, no seu desenvolvimento, no seu reconhecimento pessoal, financeiro, no seu reconhecimento emocional, no seu reconhecimento social. E você que está aqui acompanhando essa live, da onde você está falando? Daqui a pouquinho eu já vou colocar aqui o nosso convidado. Então eu quero saber de onde você está acompanhando essa live, de que cantinho você está. E se você conhece alguém que está precisando passar por uma transição de carreira, que está querendo mudar de área, que está meio perdido aí na vida profissional, que não está sabendo muito o que fazer com a própria carreira, convida, manda aí um aviãozinho, marca essa pessoa aqui. Hoje a gente vai conversar sobre gestão de carreira. A Fernanda linda de Hortolândia, Rodrigo de Barueri, queridos que sempre estão aqui. Fê, um beijo enorme, viu? Uma honra ter você aqui. Cris, seja muito bem-vinda, Cris de Curitiba, seja muito bem-vinda, muito legal ter vocês aqui. Então, convida alguém, se você sabe que está querendo fazer uma transição, que está querendo ter uma promoção, que está querendo o novo. Ai, Glaucia, será que dá para ter o novo na minha carreira ainda em 2022? Dá. Um beijo, querida. Dá para ter em 2022 você começar um processo novo da sua carreira. Existem alguns pilares da gestão de carreira que a gente adquire através da orientação profissional e é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Mas eu já quero chamar o nosso convidado, o Kleber Barreto, ele que é gestor de compras no varejo, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele e o quanto que a clareza fez e faz diferença na gestão da carreira dele, não é? Vai contar um pouquinho da sua carreira. Nem todas as pessoas que querem melhorar a sua carreira estão confusas ou perdidas. Tem gente que sabe o que quer, tem gente que está feliz no que faz, mas quer mais, quer crescer, quer se desenvolver. E você, qual é a sua realidade? Qual é hoje o seu dilema profissional? O que pega aí? Você já tentou muita coisa? Você tenta e desiste? Você já fez muitos cursos? Você tem muita capacitação, mas se sente subutilizado? Você tem um monte de conhecimento, mas não consegue se encontrar? Olha lá, sou do tipo de pessoa que sei fazer várias coisas e provavelmente esse saber fazer várias coisas
tá trazendo uma frustração. Meu Deus, eu sei fazer tanta coisa e ao mesmo tempo eu não sei, eu não deslancho, eu não caminho, olha lá, ó, mas não sei que caminho seguir, eu sei tanto, eu quero tudo e às vezes faço nada. Quem aqui tá nessa realidade? Eu tenho tantos interesses e eu começo animado um projeto, Gláucia, mas eu perco o interesse no meio do caminho, eu penso em mudar de área, eu penso em ir para outra área. Eu começo ali empolgado com aquilo que eu vou fazer, mas de repente aquele interesse some. Eu não sei por onde começar a fazer a gestão da minha carreira, porque eu me perco nos muitos interesses que eu tenho. Ou eu até sei, Gláucio, o que eu quero, mas eu não sei como chegar aonde eu quero. Dentro de mim, eu percebo que eu tenho potencial, mas eu não consigo colocar para fora. Ou se não, você é aquela pessoa que todo mundo fala, você tem muito potencial, nossa, você vai longe, nossa, você é o cara. E aí você não se sente essa pessoa, você não consegue enxergar esse potencial em você e às vezes até se sente um impostor, uma impostora. Você achou, talvez você esteja num momento que você achou que nesse momento da sua vida profissional você já estaria muito mais longe. Você já estaria, inclusive, com uma segurança financeira adquirida pela sua vida profissional. E talvez quando você pense na vida profissional vem um sentimento de fracasso. Qual é a sua realidade profissional hoje? Qual é o seu maior dilema? Quer muitas coisas? Perde o interesse? Não sabe exatamente o que quer? Ou sabe o que quer e não sabe como chegar lá? Sabe o que quer, mas não se sente capaz de chegar lá? Qual é a sua realidade? Qual é o seu dilema? Olha aí, me descreveu. Em que perfil você está? Que tipo de profissional você é? O que desiste? O que é muito impulsivo? O que para nas dificuldades, nos desafios? O que insiste mesmo? Eu não estou feliz aqui, mas eu vou continuar. Porque eu não sei para onde ir, então, triste por triste, eu vou ficar no que eu estou fazendo. Talvez a sua vida profissional hoje se resuma a: cadê a sexta-feira? E quando entra de férias, eu já estou pensando nas próximas férias, porque não suporta mais fazer aquilo que está fazendo. Qual é? Em que lugar a sua vida profissional está? Em que lugar a sua carreira profissional está? Vamos conversar um pouquinho sobre os 3 pilares da gestão de carreira para você ganhar clareza aí na realidade que você está. Kleber, você está por aqui? Você está por aqui? Acena aqui para mim. Deixa eu ver, acho que já tem. Já tem aqui, mas dá certo. Kleber Barreto, gente, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aqui pra gente. Kleber, boa noite! Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, Kleber. Uma alegria ter você aqui nessa live, viu? Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, tá? A abertura, o espaço aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente falar um pouco desse tema que é tão importante, né? E tem tanta gente que desliza, né, no tema da gestão da carreira, né? Então estou aqui à disposição e vamos conversar. Que legal, Kleber. Kleber, conta um pouquinho. O Kleber, ele mora numa cidade, mas ele não é dessa cidade, tá? Eu quero que ele conte de onde ele é, porque eu sei que sempre essa terra linda, que é a terra que ele veio. Então, conta um pouquinho, assim, da onde você veio e o que você veio fazer. Ele mora no estado de São Paulo. Como é que começou a sua carreira? Onde que começa a sua carreira profissional? Conta aqui um pouquinho pra gente. Bem, eu sou pernambucano, eu sou de Olinda, né? Eu sou da terra do carnaval. Olha, gente, que chato, né? Que chato essa terra. Ai. Sempre que falo isso, as pessoas perguntam o que é que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Mas eu estou num lugar de muita oportunidade, então a minha resposta é muito, muito fácil também, né? Uhum. Eu estou no ramo de varejo alimentar há 24 anos, né? Eu tenho 44 anos, apesar dessa carinha de jovem aqui. E comecei lá atrás, em 1998. Eu comecei como estagiário de uma empresa de varejo.
né? Na área financeira dessa empresa, eu estudava ciências econômicas, né? E comecei, né, como estagiário nessa empresa. Eu estagiei durante um ano na empresa, né? Eu me tornei analista financeiro trainee. Depois eu fui buscando, né, outros caminhos do desenvolvimento. E fiquei na área financeira por 7 anos. 7 anos. Então, você começa a sua carreira na área financeira, estudando nessa área e fazendo ali as primeiras oportunidades nessa área. Perfeito. E foram 7 anos, né, entre estágio, analista trainee, júnior, pleno, sênior. Eu tinha uma carreira em desenvolvimento dentro da área financeira, né? Entendi. Olha aí, É, gente. Então, dentro da. Ó, para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. O Kleber está contando aqui, ele começa na gestão de carreira, é perceber também essas oportunidades, né? Ele começa na área financeira, está indo bem, está indo com oportunidades na área financeira. E o que acontece, Kleber? Aí, já num primeiro momento, super jovem. e muita gente falava que eu tinha um viés muito comercial dentro da área financeira. E dentro desse processo, eu entrei numa das áreas da área financeira que era uma área muito comercial dentro da área financeira. E nessa oportunidade eu me destaquei muito, né? A partir dessa oportunidade, eu recebi um convite para trabalhar em São Paulo, né? E vim fazer parte aqui de uma multinacional muito grande, né? E eu era o tipo do cara que falava assim, poxa, nunca vou para São Paulo, não perdi nada lá, o que é que eu vou fazer em São Paulo? Você estava feliz em Olinda, você estava feliz em Pernambuco, estava tudo bem com a sua vida lá, não estava com planos de vir aqui para cá, não, né? Não tinha, de verdade não tinha. E a partir do momento que o convite surgiu também um interesse muito grande na minha carreira, né? No que eu posso aproveitar se eu for. E ah, né, muita conversa, né, com a família, com a minha esposa na época, hoje minha esposa. Uma querida, viu, gente? A Márcia, minha mentorada também, uma linda, queridíssima, olha, uma pessoa super especial. Minha parceira. E isso, né, a gente decidiu que viria, né, aceitei o convite, vim para cá, né, vim para São Paulo capital, né, vim ainda pela área financeira, mas com esse viés muito mais comercial e na primeira oportunidade que eu tive, né, que foi uma oportunidade muito boa, eu migrei de área, né, eu saí da área financeira e ingressei na área de compras do varejo alimentar. Isso foi super importante para mim, porque isso definiu, né, o profissional que eu queria ser naquele momento, né, e segui, né, eu entrei como assistente de compras, né, me tornei comprador, né, me tornei gerente regional de compras, me tornei gerente nacional de compras, né, e me tornei diretor de compras também dentro sempre dentro dessa empresa, né? E, e por muito e muito tempo, ao todo foram 16 anos, né, nessa empresa. Eu segui uma carreira numa baita de uma empresa na qual eu tenho hoje muito orgulho de ter passado, né, por todo esse processo. E dentro disso, Kleber, você sai do seu estado, vem para um outro estado, para uma outra área, numa mega empresa, e aí você fala, ali eu migro e começo a olhar as oportunidades. Ali você já enxergava uma clareza de como você poderia aproveitar aquelas oportunidades dentro dessa gestão de carreira. Você estava mudando de carreira.
né? Honestamente, não. Não tinha naquele momento. Honestamente, eu sabia que aquela era uma mudança que era importante para mim, porque era um desejo meu, né? Tá, Mas até onde eu iria, eu não tinha essa clareza, né? entendi. Entendi. Você não sabia onde você ia chegar naquele Não, passo ali que você estava dando. não. E a gente tira bastante lição de tudo isso depois que a gente, né, vê o filme da nossa vida, né? Qual é a maior lição que você tira daquele momento? Primeiro que você precisa confiar no processo, né? O processo, ele faz parte de aonde você quer chegar. Então, você precisa confiar no processo. E segundo, né, que quando eu olho para trás, né, eu vejo que naquele momento eu já precisava, né, ter um plano de carreira, né, estabelecido, que nada mais é do que você estabelecer uma estratégia, né, de crescimento, né, aonde você quer chegar, determinar metas, objetivos, como você vai fazer, né, para alcançar esses objetivos, né, e o que você precisa fazer. Dentro disso tem muita questão de capacitação, cursos, idiomas, né, se profissionalizar naquela função que você está exercendo. E lá você não tinha isso. Você olha e fala, eu não tinha isso. Eu não tinha esse plano. Eu não tinha esse plano, mas ele foi acontecendo. Ele foi acontecendo ali, você foi mergulhando, você foi fazendo, você foi aproveitando as oportunidades. Mas olha para quem está aqui, gente, para quem está assistindo essa live, para quem vai assistir esse conteúdo, a gestão de carreira passa por um plano, por um projeto. Então, o que o Kleber está contando? Não é que ele estava desempregado, não, muito pelo contrário. Ele foi convidado para ir para uma outra área, ele vai para essa outra área. Olha onde ele chega. No staff de direção dessa área, ele começa lá como analista. Falei, certo? Você começou como analista e chega à direção daquela área. Mas hoje ele olha e fala, poxa, aproveitei as oportunidades, mas eu não tinha total clareza naquele momento. E aí, 16 anos numa empresa, Kleber, para onde você vai depois dessa... Tá, 16 anos é um pedaço considerável da vida, né? E aí, o que acontece com o Kleber? Para onde ele vai? O que acontece com ele, com a carreira dele? Naquele momento era quase a metade da minha vida. Era um pouco menos da metade da minha vida, né? Tá. E, e eu cheguei a um ponto que eu entendi que o meu ciclo naquele lugar estava chegando ao fim. Tá. E eu entendi, a empresa entendeu e a gente decidiu que era o momento da gente romper ali aquela nossa história, que, né, foi maravilhosa, né, cheia de conquistas, cheia de desafios, né, mas que naquele momento era a hora de romper. Então eu fui para o mercado, né, eu entrei numa outra empresa do varejo alimentar, né, e foi a minha segunda mudança, né. Na verdade, a terceira. No meio desse processo dessa primeira empresa, eu tinha um sonho de aprender um idioma, né? E eu decidi passar um tempo fora do Brasil e eu saí da empresa, fui para fora do Brasil, morei na Austrália um tempo e voltei para a empresa que eu estava trabalhando antes de sair. Entendi. Então ele já tinha tido um gap, você foi, realizou um sonho, voltou para a mesma empresa, mas aí mais 4 anos. o ciclo chegou ao final e aí vou para o mercado, tá? Vou para o mercado depois de 16 anos, mas Tá. ok, você já tinha ali uma bagagem, você vai para o mercado e se recoloca num primeiro momento. Presta atenção nisso, gente. Ele ficou 16 anos na primeira empresa, nessa empresa. Aí ele vai para o mercado. E aí, Kleber, o que acontece? Você fica 5, 6 anos numa outra empresa? Ou o que começa a acontecer na carreira do Kleber? Primeiro, antes de responder isso, uma coisa que eu sempre carreguei comigo, né? Eu sempre fui muito autoconfiante.
né? Eu sempre tive certeza das minhas competências, eu sempre tive certeza das minhas habilidades, eu sempre tive certeza do que eu sou capaz de fazer. Isso é algo que me ajuda muito, né? E eu estava ouvindo a tua introdução. E de fato tem muita gente mesmo que é muito capaz, que é muito preparado, que é muito comprometido com o resultado do projeto, do negócio que ele está fazendo, e que em muitos momentos falta autoconfiança, né? Isso eu falo assim com muita tranquilidade. Isso foi algo que eu sempre carreguei comigo como algo que é meu, né? Assim, esse conhecimento é meu, ninguém tira de mim. Eu sou um cara que tenho confiança naquilo que eu faço, né? E que vou fazer com excelência, né? E sobre excelência, é bem legal falar aqui sobre isso, né? E o Mário Sérgio Cortella, ele fala, né? Excelência é você ir além do óbvio, né? Exato. É você ir além do óbvio, né? Uma coisa que é interessante, né? A sua obrigação no trabalho, ela não é aonde você quer chegar. Ela é o seu ponto de partida, né? Você não... aquilo que te compete no trabalho é o teu ponto de partida. Então, para você dentro da sua estratégia de gestão de carreira, né? Você se desenvolver, a obrigação que você tem que fazer no seu trabalho é o ponto de partida e não o ponto de chegada. Maravilha. Então, é isso que a gente tem que ter sempre na cabeça, né? E eu sempre converso muito, né? E sempre, né, ouvindo também as pessoas que me lideraram, né? Que foram. Eu passei por excelentes mentores, né? Durante a minha carreira e passo ainda, né? Até hoje. E, e eles sempre me falam, né? Olha, você sempre tem que fazer um trabalho a mais do que aquilo que você efetivamente está aqui para fazer, né? E você sempre foi esse, né? Que entregou o a mais e que Pessoa. confiou em você, né? Exatamente. E primeiro, quando a gente é promovido, né? A gente primeiro é promovido. Isso aí é uma coisa que eu sempre falei. Primeiro a gente é promovido de fato e depois a gente é promovido por direito, né? Então as pessoas começam a te enxergar nos degraus acima daquele que você está efetivamente, né? E aí é um dos momentos que, poxa, ele está pronto, ele está preparado, ele consegue assumir, né? Novos desafios, ele consegue assumir maiores posições dentro do processo de gestão de carreira que a pessoa traça, né? Porque a gente é 100% responsável pela gestão da nossa carreira, né? E aí, Fundamental isso. Fundamental. A né? gente é 100% responsável pela gestão da nossa carreira. É 100%. E assim, e já vi muita gente, né, colocar a culpa na empresa, né? Ah, mas a empresa não paga um curso para mim. Peraí, você paga um curso para você mesmo? Né? Você está esperando a empresa pagar o curso que você quer? E é muito fácil, né, arrumar uma justificativa, né? E é muito difícil você sempre se provocar a sair da zona de conforto, né? Maravilha, maravilha. E aí, depois de 16 anos, vamos combinar que você saiu de uma senhora zona de conforto, né? Conhecia pessoas, conhecia os seus dirigentes, sabia o seu trabalho, e aí você vai para o varejo fazendo a mesma coisa, ou ali já começou a haver uma mudança, ou não? Continuou no mesmo... Algumas mudanças de escopo, né? Tá. De trabalho, área de atuação. Eu me mudei, eu fiz a terceira mudança. Daí de Eu cidade? de cidade, né? Eu Tá. fui, eu fui para o estado do Paraná, eu morei em Curitiba, fiquei um ano em Curitiba. Trabalhei numa empresa local, Tá. lá do sul, né? Uma baita de uma empresa também.
Nesse um ano, né, eu recebi alguns convites, e aí num desses eu tive que aceitar. Num dos convites foi irrecusável, e Eu aí tive, você eu vai. tive que aceitar. E não foi nem por questões financeiras, tá? Né? Até porque nem teve de verdade nessa minha mudança, não teve um upgrade, Mudança né? Não teve upgrade financeira. nesse momento. Mas era uma questão muito de mercado mesmo, sabe? As pessoas que me convidaram para trabalhar para onde eu fui, né? Para a terceira experiência profissional que eu estava tendo, né? Na terceira empresa. E eu acho que foi uma questão muito de mercado, né? De eu aceitar, as pessoas elas eram pessoas do mercado, pessoas muito conhecidas e com um peso muito grande, né? No meu processo de aprendizado mesmo, Tá. né? Então você Eu ia, sai de São Paulo, vai para o Paraná, e aí nesse terceiro lugar você vai para onde? aí eu tenho uma outra mudança de cidade. E aí eu vou para Belo Horizonte. Olha aí, minha gente, o triângulo, né? São Paulo, Curitiba, BH. Uhum. E aí é mais uma mudança, né? Saindo de novo da zona de conforto, né? Indo para um desafio muito grande do ponto de vista de turnaround, sabe? De virada de resultado, né? De uma multinacional muito potente, uma empresa de muito nome também, que estava passando por um processo de turnaround mesmo, de virada do negócio, né? E eu fui, né, para essa empresa, fiz uma nova mudança de emprego de cidade e fui para Belo Horizonte, e a minha esposa me acompanhou. Aí eu já tinha um filho, nessa Aham. época eu já tinha o Gui, né? Ele era bem novinho, bebezinho ainda. E a gente fez essa mudança. É, com 6 meses que eu estava nessa empresa, a própria empresa falou que estaria mudando a matriz de Belo Horizonte para Goiânia, né? E que eu, né, precisaria me mudar novamente Para Goiânia agora. dessa vez e beleza, assim fizemos, né? E aí eu fui para Goiânia, mas continuei na mesma empresa. Nessa empresa eu fiquei 3 anos, né? Tá. Trabalhei nas áreas do comercial como gestor de compras, né, de várias categorias, sempre suportado por uma equipe, né? E aí um detalhe super importante, tá? Eu exerço o papel de liderança há mais de 10 anos. Eu exerço o cargo de liderança, a função de liderança há mais de 10 anos, né? E tudo que aconteceu na minha vida profissional de 10 anos para cá, eu não fiz sozinho, né? Eu fiz tudo isso suportado pelas equipes nas quais, naquele momento, eu liderava, né? Sim, 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 E, e nunca o mérito será só meu, né? sim, Nunca o sim. mérito será só meu, porque o papel do líder, né, é direcionar, né? Exato. Dar o direcionamento, entre vários outros, né? Mas se eu cuido da equipe, né? A equipe cuida dos resultados, né? Acho que o Simon Sinek fala isso, né? É, líderes cuidam de pessoas e pessoas cuidam de resultados. Eu não sei exatamente se é ele, né? Mas se encaixa perfeitamente nisso, né? E de 2010, né? De 12 anos para cá, né? Desde quando eu comecei a exercer cargos de liderança, né? Eu sempre tive, né, as equipes que me deram todo o suporte e que de fato são as pessoas que fazem o negócio acontecer, né? Óbvio, através, né, tem que ter um maestro, tem que ter uma pessoa que direcione, né? E eu acho que eu fiz esse papel muito bem feito, né? Mas se eu não tivesse um time bom por onde eu passei, né? Eu não teria conseguido metade das coisas que eu consegui profissionalmente falando, né? Que legal, que legal. Tem até, ó, tem até liderado o seu aqui, o Celso falando, e ninguém entra aqui, né, gente, para dizer que
foi legal ser liderado por ele, se não fosse. Mas aí, Kleber, nessa gestão de carreira, você sai, você vai para Curitiba, você vai para BH, você vai para Goiânia, e aí? Você fica em Goiânia ou o que acontece? O que Na acontece ali na sua carreira? Eu fiquei 3 anos nessa empresa. Tá. Morei em Goiânia, por sinal, uma baita de uma cidade, né? E eu fui convidado a trabalhar em outra empresa. Tá. Era um outro desafio, né? E dessa vez era um desafio na região Nordeste, né? Na região que eu conheço, né? Particularmente tenho um carinho especial, por que será, né? E foi um desafio que eu, poxa, mergulhei de cabeça nele, né? Você E volta para sua terra, então, daí. eu voltei para perto, eu voltei para Bahia, fui para Salvador, né? Tá. Eu tenho um amor por Salvador, assim, é fora do normal. Amei morar naquela cidade, né? E fui para lá, né? Fui para um desafio também muito grande de turnaround, sabe? Era um projeto de desenvolvimento, de expansão, né? Só fui para o desafio. É, nem tudo são flores, né? E no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A empresa mudou os planos, né? A empresa ela mudou os planos e o plano que era de expansão para aquela regional, né? Ele se tornou um plano de fechamento da regional. Naquele Entendi. momento eu fui convidado para ir para Belo Horizonte pela mesma empresa, né? E aí eu voltei para BH. Eu Olha tinha isso, gente. São Paulo, Curitiba, BH, Goiânia, Salvador. Volto para BH, dentro do mesmo time aí, mas volto para BH. A gestão de carreira do Kleber e de muita gente passa por essas mudanças e vocês vão entender o porquê também que eu tô querendo que ele conte dessas mudanças, porque talvez você esteja tendo uma oportunidade, está abrindo uma oportunidade para você, talvez você esteja com medo, talvez você fale, nossa, mas eu já mudei demais, será que, e aí, o que está acontecendo comigo? Eu quero que vocês entendam aonde o Kleber está e o que aconteceu na vida dele, mas olha aí, sempre nessa busca de assumir novos desafios, de se colocar inteiro nos projetos. Só que a gestão de carreira, principalmente quem é do mundo corporativo, passa pela gestão de uma empresa. A empresa muda, a carreira também muda. Então ela mudou ali a expansão na Bahia, não é mais aqui, volta para lá. E aí você vai então para BH de novo, lembrando que o Kleber não é sozinho, tem uma família. Não é assim, peguei a mala e fui, né, Kleber? É Não, toda uma logística de peguei minha família e voltei para BH. E aí? eu tinha que voltar para BH. A primeira passagem ela foi muito rápida. Ela foi muito curta, né? E a gente saiu de lá sem aquela impressão positiva sobre BH, sabe? Mas o problema não era BH, éramos nós naquele momento, sabe? A curta passagem, a mudança, já era uma terceira mudança em um ano depois, né? E o problema não era Belo Horizonte, né? Tanto que Belo Horizonte, nossa, é uma das cidades que eu mais me identifico, tá? A sua Inclusive. segunda passagem por BH foi para amar BH. Acho que foi para isso, tá? Foi pra isso. E isso tudo está misturado com a carreira, né? Sim. E todas as vezes que essas mudanças ocorreram, né? Sempre existia algum ganho nisso. Seja financeiro, seja, né, emocional, seja de experiência, de aprendizado, né?
E de tudo isso a gente tem que absorver quais são as lições que a gente pode tirar disso, né? E, e como a gente se aproveita disso para evoluir, para crescer. Né? Ótimo. Maravilha. E assim, eu fiz todo o processo de mentoria com você, né, Gláucia? E você sabe como eu comecei e como eu terminei, né? O processo. Há uns dias atrás, eu estava assistindo um TED Talk. O nome da palestrante era Michelle Schneider. Ela é uma colaboradora do LinkedIn, né? E ela é uma colaboradora de alto nível, assim, de conhecimento do LinkedIn. E ela, né, ela fala muito sobre o profissional do futuro, né? E o profissional do futuro é muito em função das mudanças tecnológicas que nós estamos passando, né? Da substituição do homem pela máquina, da inteligência emocional dos computadores, perdão, da inteligência artificial dos computadores, né? E ela fala que em 2029 não vai ter um computador capaz de pensar exatamente igual a um ser humano, né? E que em 2045 vai ter um computador capaz de pensar igual a todos os seres humanos da humanidade juntos. Mas o que nunca se falou até hoje, o que nunca se fala e nunca se falou até hoje, né, é que a consciência do ser humano nunca vai estar numa máquina, né? Então, o autoconhecimento, né, que é o que a gente trabalhou muito no nosso processo de mentoria, né? É, é, o desenvolvimento da consciência mental mesmo, né? E todas essas experiências, elas trazem isso, né, para mim, né? A minha esposa, que me acompanhou nessa jornada, né? E eu me sinto super culpado, né, de ela ter interrompido a carreira dela, inclusive, né? Para me acompanhar nessa jornada, né? E para ela hoje, né, entender e buscar aquilo que ela quer, né, para a vida dela. Mas eu sei que tudo que nós fizemos foi decidido junto, né? Sim, sim. E é importante dizer, Kleber, que assim, não, quando o Kleber chegou, gente, para ser um mentorado, porque, veja, se você faz mentoria de carreira, de orientação profissional, você pega pessoas que estão querendo fazer uma transição, você pega gente que está doente por conta do profissional, você pega gente que está muito insatisfeito. O Kleber não era essa pessoa, ele não era esse mentorado. O Kleber é essa pessoa aí pra cima, autoconfiante, mega competente. Tem liderados seu aqui falando, olha, passei por 3 empresas com o Kleber, mestre do varejo. E ele é essa pessoa mesmo, com muita bagagem. E eu tô contando, né? Ele foi pra lá, foi pra cá. Gente, ele foi convidado. Porque ele passou em processos seletivos e o cargo que ele ocupa é muito indicação. Então, olha, tem o Kleber, e aí o Kleber ia e passava por processos seletivos que muitas vezes não são vagas nem abertas, são vagas seletas para pessoas indicadas. Então, o Kleber ele não chegou na mentoria de orientação profissional porque ele faz uma coisa que ele odeia, ele faz uma coisa que ele não gosta. Muito pelo contrário. Desde o primeiro dia ele falou, ó, gosto pra caramba do que eu faço. Gosto do meu time, gosto de liderar, gosto de fazer, gosto de resolver problema. Eu lembro quando ele falando, né? Eu gosto de resolver problema, Gláucia. Eu gosto de desafio. Mas ele falou uma coisa pra mim que foi assim, eu quero mais desafio. Eu quero mais, eu não quero zona de conforto. E não é porque ele não queria zona de conforto, porque ele estava insatisfeito com o que ele fazia. Não é isso, né, Kleber? Não era essa a realidade. Porque você sai lá de BH só para as pessoas entenderem o que acontece. Para onde você vai e aí onde você chega que você fala, te dá assim um momento que você fala,
poxa, o que eu faço? Assim, só para você explicar para as pessoas, por que você vem para uma mentoria? Você estava trabalhando, você não estava desempregado, você não estava insatisfeito naquilo que você fazia, os seus liderados felizes com você. Para onde você vai e por que você chega numa mentoria de orientação profissional? Eu vou pedir permissão aqui para ler, né, esse TED Talk que eu falei da Michelle Schneider. No finalzinho ela fala, né, uma frase, e essa frase vai ser a resposta da tua pergunta, né? Ela fala assim: eu venho acordando de anos em que vivi anestesiada. Levei anos para perceber que eu era uma perfeita ninguém, que respondia às demandas da sociedade e do trabalho e da família, menos as minhas. Até porque eu não tinha ideia de quais eram as minhas próprias vontades, senão atender às expectativas dos outros. E quando me perguntam como eu descobri isso, eu disse que foi através do amor. Em perceber a beleza de aceitar as minhas próprias imperfeições. Eu tinha aquela coisa que você sabe que a gente conversava muito, né? Eu começava e tinha dificuldade de terminar, né? Eu começava certas coisas e tinha dificuldade de terminar. E isso me incomodava. E a gente foi puxando lá atrás, né? O que foi o gatilho disso, né? Como que a gente chegou a essa... como você passou a ter a ter percepção disso, né? E o que fazer para mudar, né? Então, é simples, eu queria me conhecer, né? Eu queria saber quem eu sou. Eu queria entender se o que eu fiz até hoje, né, era para agradar, né? Se era porque eu realmente gostava, e no fundo, eu trabalho muito melhor sendo desafiado todos os dias. Sabe? Pô, você gosta de trabalhar sob pressão? Não é questão de gostar. Mas é questão de que é vencer aquele obstáculo, sabe? É vencer aquele desafio, né? E você precisa se desafiar, né? Eu saí de Belo Horizonte, vim para São Paulo, né? E minha carreira não foi perfeita, né? Todo esse tempo, né? A minha carreira não foi exatamente como eu quis todo esse tempo. Teve um monte de coisa que aconteceu. Eu não queria vir embora de Belo Horizonte. Eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, né? E profissionais excelentes, né, também são mandados embora. Isso é importante que todo mundo saiba disso. Fundamental, fundamental, fantástico você colocar isso aqui, Kleber. E eu não queria, mas eu vim para cá, né? Aí dessa vez eu não vim eu não fui para São Paulo capital, eu vim para o interior. Hoje eu moro em Americana, aqui no interior. Vim trabalhar numa rede local aqui, né? E conheci pessoas extraordinárias nessa empresa, né? Que hoje levo para a vida, né? Não ficaram só lá. Eu nunca trabalhei, e olha que eu sou um cara mega alto astral, para cima, né? Eu nunca trabalhei numa empresa que tivesse um clima organizacional tão agradável como essa que eu estava trabalhando agora, né? Eu entrei há 2 anos atrás nessa empresa, né? Para fazer um trabalho junto com uma equipe que me surpreendia todos os dias, né? E fizemos um baita de um trabalho. Fizemos um trabalho que elevou a barra, sabe? Elevou a barra, elevou a barra dos meus pares, elevou a barra dos pares das pessoas que faziam parte da equipe ao qual eu liderava. Só que não fui eu
quem fez isso? Fomos todos nós, né? Foi um trabalho de todos. Foi um trabalho que foi feito por todo mundo. E isso eu faço muita questão de frisar, sabe? Sim. Eu me sentia, ainda assim, né? Depois que a gente chegou no patamar que a gente chegou, eu passei a me sentir numa zona de conforto. Eu passei a me sentir menos desafiado, né? Não que estava tudo resolvido, não que a empresa não tivesse desafios, mas eu sentia que que eu estava me desafiando menos do que eu poderia. E eu resolvi mudar, mais uma vez. E há um mês, né, menos de um mês, há 3 semanas, né, eu estou trabalhando numa nova empresa. E olha, eu saí do varejo de supermercado, eu fiz uma migração de carreira agora. Continuo numa área de compras, mas num canal de atacado distribuidor, num canal indireto. Muito diferente do que eu estava há 24 anos acostumado a lidar, né? Mas eu encarei como uma grande oportunidade de crescimento pessoal. Sim. E uma grande oportunidade de crescimento profissional também, né? Fiquei quase 3 meses negociando, né? Para conseguir, né, tomar a decisão de ir. Você acompanhou, né? Do início ao fim, né, esse processo. Coincidiu de estar bem dentro do período da mentoria, né? Esse caminho que você percorreu com eles, né, Kleber? Sim, sim. Exatamente dentro desse processo. Né? E o que eu queria, né, deixar assim de mensagem que eu acho super interessante com relação a tudo isso, né? Como que a gente constrói, né, uma carreira, a gente sendo o protagonista dela, né? Como que a gente desenha tudo isso? Como que a gente traça essas metas, né? Quando você está dentro da empresa, né? Qual que é a sua vontade, né? Você tem o que você deseja, né? Aonde você deseja chegar, né? Qual que é a tua entrega, né? Qual que é o ponto e aí é aquilo que eu falei, o ponto de partida ele não é o ponto de partida é a sua obrigação e não o ponto de chegada, né? Como que é você com relação a relacionamentos, né? Dentro e fora do teu ambiente de trabalho, né? O que é que você tem que não está escrito lá no LinkedIn? Né? Você está adaptado à cultura da empresa? A cultura da empresa, ela é uma cultura que ela vai ao encontro dos seus próprios valores? Né? Você consegue entender qual que é a missão, visão e valores da empresa? E se essa missão, visão e valores, elas se enquadram, elas estão ao encontro dos teus valores? Né? Os soft skills que você tem, né? Quais são as tuas habilidades comportamentais que você precisa, né, para estar aonde você está e para ir para onde você quer chegar, né? As suas habilidades técnicas, elas estão também, né, que são os seus hard skills, né? Elas estão também de acordo com o teu objetivo, né? Você quer para que você chegue lá, o que é que você precisa ter tecnicamente, né, para desenvolver. Você tem um plano B? Caso o plano A não dê certo. Aí você conhece um monte de história que o plano B virou o plano A. Com certeza, um monte. Onde o plano B virou, inclusive, a pessoa fala, nossa, eu nem me lembro que eu tinha um plano A, porque esse plano B, ele é... Mas e assim, isso acontece muito, e é como você falou também, às vezes acontece por escolha, e às vezes acontece por circunstância. Olha, a empresa em algum momento achou que
não era mais ali o meu lugar, vida que segue, mas e aí? Como é que, se você não tem, né, Kleber, é o que você está falando, se você não se conhece, se você não sabe as suas soft skills, os seus comportamentos, a sua força comportamental, a sua força técnica e onde você quer chegar, você pode se perder no meio desse caminho. Mas a gestão de carreira, ela não está de pendurada em um lugar. Ela é sua. Ela pertence a você e não à empresa, ou a um negócio, ou a qualquer circunstância externa. Entenda isso, você que está aqui nos assistindo. A gestão de carreira é sua. O de bom e o de frágil e ruim que vai acontecer. Inevitavelmente, é o que o Kleber está falando. Não é que a carreira dele não é perfeita. A de ninguém. Não tem caminho linear, gente. Tem caminho com curvas, com desafios, com pedras, com montanhas, com chuvas, também com lindas paisagens. Vai ter de tudo, mas é o seu caminho. A questão é, você está trilhando um caminho ou você está rodando? Você está seguindo ou você está empacado, estacionado, na famosa zona de conforto? Você avança ou você para? Você se conhece? Olha a mensagem profundíssima que o Kleber leu. Quem eu sou quando eu deito? Quem eu sou? Com quem eu encontro? O que eu quero? O que eu não quero? O que eu gosto? O quanto eu me dedico também a mim? E olha o que ele falou. Será que o que eu faço é para agradar alguém? É para agradar ao outro? Aí não tem gestão de carreira quando é para agradar o outro. Você só é protagonista, né, Kleber? Se o comando está em você. Isso não quer dizer que você não vai agradar as pessoas. Isso não quer dizer que você não vai fazer bem para as pessoas. Isso quer dizer que a gestão da sua carreira, ela não pode também estar de pendurada, dependente em agradar alguém. Esse autoconhecimento, ele é transformador, não é, Kleber? Muito, né? E te dá suporte, né, emocional, né, para você conseguir fazer os movimentos que você precisa, né? O que é que eu estou pensando, né, para o meu próximo passo? O que é que eu quero daqui a curto, médio e longo prazo, né? Eu quero que meu plano B vire meu plano A, para que vocês entendam, né? Eu tenho que pensar no próximo passo. Todos nós temos, né? Então é muito importante se conhecer. E Kleber, se você pudesse falar assim, você, como eu falei, né? Você não estava desempregado, você estava lá fazendo um baita trabalho, você vem para uma mentoria de orientação profissional, ganha autoconhecimento e esse caminho, né? Inclusive das possibilidades, não só A e B, o que eu vou trilhar. E teve um dia numa mentoria que você falou assim para mim, hoje eu olho e tiveram alguns lugares que eu estive que se eu tivesse a clareza de onde eu queria chegar, eu teria tido outras atitudes. O que você diz para quem está aí, talvez se sentindo assim, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou cuidando da minha carreira direito? Qual, assim, a dica principal que você dá para quem se sente, será que eu estou querendo agradar? Será que eu estou realmente no caminho que eu quero? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Passe pelo processo e confie no processo. A gente, e principalmente nos dias de hoje, né? A gente quer que tudo aconteça ontem. Então, eu sou um baby boomer, né? Sou da década de 80. Geração Y, né? Tem outra
percepção de empregabilidade, né? Outra percepção de curto, médio e longo prazo, né? E mais, né? Independente da sua geração, você precisa passar por um processo e você precisa confiar nesse processo. Então, passe pelo processo e confie no processo. Trabalhe o autoconhecimento. Procure ter um mentor. Sempre. Procure ter um mentor. Aquela pessoa que você confia, aquele líder que te deu oportunidades e que você aprendeu a trabalhar com ele, né? Procure ter um mentor, né? Evite a procrastinação. O ócio é super criativo, né? Mas a procrastinação não. A procrastinação ela faz a gente perder muito tempo, né? E uma das coisas que nós trabalhamos juntos, Gláucia, no nosso processo de mentoria, foi a procrastinação, né? Então, eu tô libertado disso? Não. Não. Então, a minha esposa, por exemplo, é uma pessoa muito mais evoluída do que eu nesse sentido. Eu ainda tenho um longo caminho, mas eu estou trabalhando isso. Sim, sim. Você já tem mais clareza de como trabalhar isso, não é? Não tenha dúvida. Mais clareza de como trabalhar. Porque o grande problema é, meu Deus, estou procrastinando. E aí, mas o que eu faço? Não é? Então, quando eu já tenho mais clareza, perfeição não tem, gente. Vai ter ali o deslize aqui, vai ter, obviamente, o temperamento que tem mais facilidade a procrastinar, o temperamento que tem mais... E é interessante, que o Kleber falou várias vezes, interessante, as coisas do trabalho, não é que você falou para mim uma vez? Não, coisas do trabalho, eu chego lá e pá, resolvo. Mas aí, quando é para mim... Olha como também a clareza de... Porque não adianta você cuidar do seu ladinho profissional se você também não cuida do profissional que vai executar aquela vida profissional. Exatamente. Não é? Exatamente. É isso. Então, hoje, o Kleber tem um plano A e B. Ele tem um plano. E a gente pode dizer... pode falar, desculpa te interromper. Não, eu ia só complementar. Tem um plano, tem clareza. Fantástico. E nesse plano, o que você fica mais feliz de perceber que você tem um plano? E não é que o Kleber... Volto a dizer, gente. Não é que o Kleber estava perdido dentro da carreira dele. Talvez tenham pessoas aqui ou que vão assistir. Eu recebo muita mensagem de quem assistiu um conteúdo. Gláucia, me identifiquei. Por isso que eu fico cutucando a pessoa, para que a pessoa fale, porque eu sei que quem vai assistir, nossa, eu tô igual ele. Nossa, eu tô trabalhando. Tá bom, eu gosto do que eu faço. Mas quando tem um plano, quando eu me conheço, quando eu conheço minhas forças, quando eu conheço minhas competências, é diferente, não é, Kleber? Muito, muito. O Fernando colocou agora há pouco embaixo aqui, é libertador. É libertador. Né? É libertador mesmo. A Gabi também está aqui. Um beijo enorme, minha ex-mentorada também. Gente, tudo esse povo maravilhoso de Pernambuco, tá? Um beijo, viu, Gabi? Um beijo lindo para você. Você, gestão de carreira, tem que estar no seu comando. Você precisa ser, você querendo ou não, o protagonista da sua carreira. Não terceirize. Não terceirize. Não coloque na mão de outro. Não coloque no sentimento de outro. Não coloque na expectativa do outro. É o seu. É a sua. E não importa se você tem 40, 50, 30, 25, 55. É tempo de construir o seu plano, sim. E eu digo isso se você está trabalhando ou se você não está trabalhando, mas quer ainda trabalhar. Olha aí o Kleber, mudando, avançando, desafios, muitos desafios no momento. Agora não dá para dizer que não tem desafio, né, Kleber? Nossa Senhora! Tá
tá lotado de desafio. E aí, cheio de expectativas, também querendo colocar todo esse lado gestor. Que o Kleber tem um baita conhecimento, gente, para ajudar muita gente, entende? Então, assim, também assumindo mais as forças dele para colocar as forças dele a serviço da vida profissional dele. Não é? Isso aí. Kleber, olha, eu desejo tanto sucesso para você, tanta luz, tanto caminho A, caminho B, né? Os caminhos dentro dos seus planos, dentro dos marcos que você tem aí, porque quando a gente constrói um projeto, gente, tem os marcos, né? Que eu vou alcançar, o marco 1, o marco 2, o marco 3, as metas, como ele falou, os soft skills, os comportamentos que são as suas forças, os comportamentos que não são as suas forças e que você tem que ficar de olho. Como ele acabou de falar, poxa, eu tenho uma tendência a procrastinar, e aí? O que eu faço com isso? Tem que estar previsto no seu plano, porque senão aquilo te pega. Então, dentro desse plano, a pessoa tem clareza para agir. Se você que está aqui ouvindo esse conteúdo está parado, está esbarrado, está estagnado, está querendo ter clareza, está querendo migrar de área, não deixe para depois. Para você se tornar protagonista, você tem que ter 3 coisas. A primeira é a fundamental: autoconhecimento. Não tem protagonismo se você não se conhece. Não tem. Não tem gestão de carreira se não tem autoconhecimento. Então, autoconhecimento, clareza e um projeto profissional. Esses três pontos são fundamentais. Quem quiser, manda uma mensagem aqui no direct para mais informações sobre a mentoria. Mas eu queria, olha só, tem mais gente aqui, ó. Kleber, ela já tinha colocado isso, Kleber, eu esqueci. A Lana, inclusive, acho que ela falou que ela é da Bahia. Ela queria que você falasse se a sua experiência fora, né? Você falou que morou na Austrália. A sua experiência fora foi um desafio de aprender uma nova língua para o seu crescimento? E ela perguntou em cima se essa experiência ajudou você profissionalmente na sua carreira. Beleza, vou responder, Alana. Boa noite. Primeiro, quando eu decidi ir, né? Naquela ocasião eu já tinha 32 anos, né? E por que eu falei já tinha? Porque normalmente isso é um plano que vem dos pais quando o filho é adolescente e que consegue mandar o filho. Óbvio, eu tô falando daquelas pessoas que podem fazer isso, tá, gente? E que conseguem mandar o filho com 14, 15, 18 anos para fora, né? Eu não tive essa oportunidade, mas eu tinha muito esse desejo, né? E uma das coisas que eu fiz antes de ir foi conversar com um ex-líder que eu tive, né? Inclusive, Paulo Oliveira, o nome dele, posso até comentar aqui, grande Paulão. E perguntei para ele, né, se eu estava fazendo a coisa certa, porque eu ia sair do meu emprego, né? A minha esposa ia sair do emprego dela, né? E ele disse, poxa, eu tenho, na época ele tinha, sei lá, 50 e poucos anos. Eu tenho 50 e poucos anos e eu morro de vontade de fazer isso e eu nunca fiz. Então vai, porque não chega na minha idade e fica falando que você nunca teve oportunidade de ir. Então vai. Então eu fui naquele momento, né? Foi uma baita experiência, não foi fácil, porque por trás do desejo de querer aprender um idioma, de querer ser fluente no idioma, né? Eu pensava o tempo todo na minha carreira. Poxa, eu vou ter que recomeçar quando eu voltar. Isso eu ficava pensando muito. Só que tudo, assim, com perdão da palavra, tudo bullshit, gente. Porque você está indo aperfeiçoar, você está indo ficar melhor, você está indo buscar algo que você não podia buscar antes, né? Então, só teve coisa boa, né? No fim, só teve coisa boa. Então, o meu conselho é que quem quiser, quem tiver interesse, quem puder fazer isso, né? Que vá, né? Que decida e que vá, e que
tenha essa experiência. Vou ser muito franco, meu arrependimento foi ter ficado pouco lá. Queria ter ficado Olha, mais. que Mas legal. enfim, valeu a pena demais, tá? Recomendo. Olha aí que bacana, gente, eu vi. E que bacana o que ele colocou. Eu tava lá, mas eu tava pensando, será minha carreira? Sendo que ele tava lá e o que ele tava fazendo lá era exatamente também parte da gestão de carreira. Mas olha a clareza, gente. Olha o plano. Olha ter um plano. O Kleber, novamente falando, não é que ele estava perdido, mas ele foi. E aí a gente pode dizer que se tivesse um plano mais claro, talvez você tivesse aproveitado, não que você não aproveitou, mas diante do que você acabou de colocar aqui, talvez você tivesse aproveitado ainda mais, Kleber. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tá. O Então, bom disso tudo hoje é que eu tenho clareza de tudo isso. a clareza é maravilhosa, né? A clareza é poder, gente. Ou como que é poder a gente ter clareza? Então, olha, fica a dica aí. Eu tenho um mentorado que está indo para o Canadá. E é isso, né? O que você leva na mala. Então, se a Alana ou mais gente estiver aí, a questão não é você ir ou não ir. É o que você faz. O quanto você tem clareza do que você está fazendo, está contribuindo para a sua carreira. O quanto você não está confuso e perdido e, às vezes, perdendo oportunidades e energia de estar colocando aquilo como uma força, né, ali na sua carreira. Kleber, maravilhoso. Tem gente perguntando, viu, dos seus próximos projetos. É verdade, tem gente perguntando aqui dos seus próximos projetos. Gente falando que live incrível. Damares, um abraço para todos, gente. O Kleber, eu vou trazer ele outras vezes também. E principalmente quando o plano B dele estiver caminhando aí, viu, Kleber? Você vai vir aqui falar desse plano B também, viu? Faz questão que você venha falar de tantas coisas, não é? É muita coisa que ele tem para colocar no mundo. No mundo. Então, o que eu desejo para o Kleber? Encontro cada vez mais com ele, clareza, e que ele siga esse caminho aí com essa autoconfiança que ele tem, com essa competência fantástica que ele tem, mas principalmente com ele sentindo que ele está inteiro naquele caminho. Eu desejo isso com muita verdade. Viu, Kleber? Foi uma honra mentorar você. Eu disse isso para você, agora eu falo publicamente. Foi uma honra mesmo, de verdade. E espero ter muitas notícias de tudo aquilo que você ainda vai viver aí no seu projeto. Obrigado, Glaucio. E para mim, você sabe também, né? Foi uma honra ter sido seu mentorado. Então, para quem ainda está em dúvida, tá, gente? Eu recomendo demais que vocês experimentem. Ai, que delícia, que maravilha, que maravilha. E olha só, Alana, aqui, ó, Kleber, eu tô indo para a Austrália em novembro. Foi tão destino estar nessa live e ouvir tudo isso. Obrigada, Kleber, e muito obrigada, Gláucia. Nossa, que fantástico, olha aí, ela perguntou, a gente não sabia. Alana, não leva na mala culpa, leva na mala o seu plano. Quanto mais você conhecer de você, melhor você vai aproveitar toda essa experiência que você vai ter. Gente, É isso. não é? Não é, Kleber? Sem dúvida. Olha, um abraço carinhoso para você, Kleber, para Márcia, para o Gui, não é? Essa família linda. Muito. Passar. Eu acho que Márcia tá na live. Tá colocando coraçãozinho, ela tá aqui. Um beijo, viu, Márcia? Você sabe, né? Meu coração. Um beijo enorme para você que esteve aqui com a gente. A gente tem mais conversas ao longo da semana. Terça que vem tem outra super live. Kleber, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Trabalhou o dia inteiro, entrou aqui com a gente. Valeu demais, viu? Um abraço grande para você. Obrigado pela oportunidade, tá? Olha só, gente, dúvidas? Quer saber mais sobre orientação de carreira, sobre orientação profissional? Manda um direct, tá bom?
Um beijo enorme, nos encontramos no nosso próximo conteúdo. Tchauzinho. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Glaucio.